3, 2, 1, REC. Em 2024, a região amazônica e, consequentemente, Rondônia sofreram com a crise hídrica. Imagens de rios secos e com aparência desértica circularam pelo país. Um dos afetados foi o Rio Madeira, principal rio do estado, que bateu no mês de outubro a cota mínima histórica de 19 centímetros, segundo o monitoramento da Agência das Águas e Saneamento Básico, ANA. A seca é o reflexo do fenômeno climático chamado El Niño, caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico, que diminui as chuvas na região norte. Porém, com o agravamento das mudanças climáticas, esse período se tornou mais devastador, afetando diversos setores da Amazônia. Para alguns rondonienses, esses efeitos podem parecer invisíveis, mas pesam no bolso na hora de abastecer. Nessa reportagem, vamos observar como a seca encarece a logística no estado de Rondônia, influenciando o aumento no preço de combustíveis. É importante entender que as mudanças climáticas têm mostrado impactos cada vez mais extremos ao redor do mundo. E Porto Velho não está imune a esses efeitos. Este ano, a estiagem severa no Rio Madeira é uma das consequências diretas do fenômeno El Niño, que intensifica a seca em nossa região. O professor de Geografia, graduado pela Universidade Federal de Rondônia, Giovanni Marini, explica como este fenômeno ocorreu e o porquê. O que explica isso é o próprio funcionamento que a gente tem das massas de ar na Amazônia, né? Então, esse é um período que as massas úmidas são empurradas para o extremo norte do Brasil. Então, chove muito na Colômbia, chove muito em Roraima. E essa parte que a gente está aqui de transição com o Cerrado, que é no caso Rondônia, né, um pedaço da Bolívia, Mato Grosso, acaba avançando uma massa de ar muito seca que se forma ali no Paraguai. Esse é um fenômeno natural. Só que nessa magnitude que ocorreu, ele é explicado através de um El Niño muito intenso. O estado de Rondônia possui duas principais vias para o transporte de mercadorias, matérias-primas e afins. Uma delas é a rodovia BR-364, que liga o estado de Rondônia com o centro-oeste e sudeste do país. A outra rota é realizada pelo Madeira, que liga Porto Velho até Manaus, no Amazonas, numa viagem que dura em média de 3 a 4 dias no período de cheia. A seca na Amazônia é comum e, sazonalmente, afeta o transporte no segundo semestre do ano, aumentando a viagem para 5 a 7 dias. Porém, o cenário teve uma mudança drástica, com a redução gradativa do rio. O mesmo trajeto começou a ser feito de 12 a 15 dias e foi paralisado eventualmente. Carlos Eduardo Valente, o secretário executivo do Sindicato dos Revendedores Varejistas de Combustíveis, Sindipetro, explica como o transporte foi feito durante a paralisação. Com o fechamento da navegação no Rio Madeira, isso acarreta uma série de problemas. Primeiro, nós tivemos que buscar fontes alternativas de abastecimento, para não deixar acabar o combustível em Porto Velho, em Rondônia, nem no Acre, nem no sul do Amazonas e norte do Mato Grosso, que é onde que abrange a área de atuação das companhias de petróleos aqui, Companhia de Combustível, a Shell, Ipiranga, Petrobras, a ATEM e Equador. Elas atendem tanto do norte do Mato Grosso, como sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Então, é uma faixa bastante grande. E isso aí acontece o seguinte: uma balsa, quando ela vem navegando, tem balsa de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões, até de 5 milhões de litros. Então, uma balsa dessa, quando ela vem, ela tem um frete dela. Tá? E quando a gente vai buscar, como nós estamos buscando agora, lá em São Paulo, em Paulínia, esse produto está vindo de carreta. Aí você imagina quantos carretas vão precisar para transportar aí 4, 5 milhões de litros. E isso encarece demais o frete. Isso impacta nos preços em torno de 40 a 45 centavos, só de frete. Com o transporte sendo desviado para as rodovias vindo de São Paulo ao invés de Manaus, o custo para transportar aumenta, mas isso não acontece só na seca. Segundo dados de 2020, levantados pela empresa de consultoria em projetos de logística Ilus, para movimentar uma tonelada por 1.000 quilômetros se gasta R$ 425. Já pelo Rio, o custo é de R$ 168, ou seja, R$ 257 a menos. Para Rondônia, esses valores vão se acumulando devido a diversos fatores, como detalha Valente.
Por exemplo, os combustíveis, eles vêm numa alta já há bastante tempo, que é o que a gente chama o aumento invisível, que não chega na bomba. E os postos estão absorvendo isso. Por exemplo, as companhias praticamente mexem no preço do combustível praticamente todo dia. 2, 3 semanas eles estão aumentando aí 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos. Tá? E isso aí o posto vai represando. E aí quando veio com a crise do combustível e veio esse acréscimo de frete, aí impactou diretamente em cima do preço. Porque não teve mais como segurar. Mas os donos de postos absorvem muita coisa deles absorve que não deixa chegar ao consumidor, não chega na bomba, né? Com a alta dos preços dos combustíveis, o impacto se espalha pela cidade, afetando o cotidiano das pessoas, como é o caso dos motoristas de aplicativo. Segundo os dados do Sistema de Divulgação de Informações Econômicas da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia, em janeiro deste ano, a média ponderada do preço da gasolina era de R$ 6,28. Em novembro, o valor atingiu os R$ 7,05, um aumento de 12,7%. A motorista de aplicativo Jussara Obata conta um pouco da sua experiência como Uber e como o valor dos combustíveis está afetando a vida dela como uma pessoa que depende diretamente do valor da gasolina. Teve impacto sim, né? Até porque tem aplicativos como a 99 que a corrida mínima é mais barata que o valor de 1 litro de gasolina, né? Daí você já tira. E eu fiz mudança sim, estou trabalhando mais pelo período da manhã e pelo período de tardezinha, onde está mais fresquinho, né? Gasta menos combustível. Eu tenho percebido sim uma queda, no meu caso, que sou motorista de aplicativo de carro, né? Teve uma queda sim, as pessoas estão optando mais pelo moto, né? Moto Uber, que é mais barato, para eles compensa mais. O professor Giovanni destaca como a seca do Madeira afeta a vida das comunidades ribeirinhas e da cidade, além da alta dos preços de combustíveis. Então, com a seca, você tem afetado a produção pesqueira, você tem afetado o acesso a mercadorias que eles não produzem, que chega através do rio. Então, eles são mais duramente afetados do que quem mora na cidade. A gente na cidade vai ser afetado da seguinte forma. Primeiro, a produção de energia, né? Santo Antônio e Geral, né, atualmente, né, nessa última seca, estavam produzindo 10% do que deveriam produzir. Então, isso aumenta o custo de energia. A navegabilidade do rio proibida, porque estava inacessível, muito baixo o rio, afeta, por exemplo, o preço de combustível, preço de alguns alimentos que vêm do norte do Brasil, ou que saem daqui para outros lugares, né? Então, a produção de soja, por exemplo, também é afetada. Enfim, toda essa parte comercial que depende da hidrovia fica afetada pela seca. Conforme pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Rondônia registra o segundo maior preço de óleo diesel no Brasil. O litro vendido na região já chegou a R$ 7,75. Com o impacto direto nos custos operacionais, muitos motoristas enfrentam a necessidade de rever sua logística e planejar melhor suas rotas para reduzir os gastos. A escolha das melhores estradas, que conciliem segurança, menor consumo de combustível e custos mais baixos com pedágios, tornou-se essencial para manter a viabilidade do trabalho. Diante desse cenário desafiador, vamos ouvir Rosângela Andrade da Silva, motorista de caminhão, que compartilha suas experiências e as estratégias que tem adotado para enfrentar essa situação. A gente tem que estar selecionando os fretes mais compatíveis com a distância e o valor para poder estar indo, né? Porque se você pega um frete aí, dependendo do valor, e vai, aí quando você finaliza a viagem, não tem o dinheiro para abastecer e não tem como pegar outra carga. Então, você tem que estar selecionando. Eu estava 8 dias em casa hoje que eu vim pegar uma carga que eu fiz uma conta de que dá para ir e voltar, fecha a viagem e sobra aí para pagar uma parcela do pneu. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, a SOF, se mobilizou de forma estratégica diante a seca extrema que afeta o Rio Madeira.
buscando soluções que minimizem os impactos da situação crítica. Foram feitas visitas em diversas empresas de navegação para compreender melhor os desafios enfrentados e mapear as principais necessidades do setor. Além disso, um esforço conjunto, a entidade tem dialogado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e firmando parcerias com outras organizações para desenvolver medidas emergenciais e de longo prazo. Fernando Parente, o diretor da SOF, detalha como foi esse processo. A autoridade portuária, representada pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, criou um grupo de trabalho onde ela integra, junto com a Federação de Navegação, junto com o DENIT, junto com a ANTAC, né, para que a gente possa entender, e a Marinha do Brasil também, para que a gente possa estrategicamente entender esse cenário, aprender com ele, conseguir implementar as ações junto com os responsáveis, os órgãos responsáveis, para que a gente consiga diminuir esse impacto nos próximos períodos e também analisando as dificuldades que ainda se encontram hoje na navegação. A preservação do ciclo da água do Rio Madeira é essencial para garantir o equilíbrio do ecossistema e a sustentabilidade de diversas atividades que dependem dele. Para manter esse ciclo o menos alterado possível, é fundamental adotar ações como proteção das margens do rio e a recuperação de suas nascentes. O professor Giovanni Marini traz uma análise detalhada sobre a questão. Então, a gente tem um conhecimento muito amplo, né, para quando a gente fala dessa questão do rio. A gente pode falar, por exemplo, do conhecimento que a gente tem a respeito de tentar manter esse ciclo da água o menos alterado possível. Então, preservar as margens, preservar as nascentes, para que tenha fluxo de água mesmo no período de seca. Então, isso a gente sabe através do conhecimento científico. A gente tem também investido muito na parte de crédito de carbono, que pode ajudar a reequilibrar esse ecossistema, né? Pode ajudar a capturar carbono, a manter a evapotranspiração da floresta funcionando. Tudo isso impacta em água para o sistema, né? No caso do Rio Madeira, a gente sabe que ele é um rio que tem muito sedimento, né? Então, assim, e é um rio de uma magnitude muito grande. A gente não consegue tratar ele com uma coisa mais local, né? Então, são ecossistemas regionais que afetam ele. Por exemplo, o degelo na Cordilheira dos Andes, né? As chuvas que ocorrem nas cabeceiras na Bolívia, no Peru. Então, são sistemas que funcionam, né, através da solo, planta, atmosfera, nessa tríade, que a gente, através da ciência, sabe como eles funcionam e a forma como a gente tem que tentar manter eles funcionando, né? No caso das cidades, por exemplo, a gente tem que buscar cada vez mais renaturalizar tudo que a gente usa. Por exemplo, os igarapés a gente tem que buscar renaturalizar, as vias a gente tem que tentar arborizar, a gente tem que tentar de alguma forma manter esse sistema mais próximo possível do que seria um sistema natural. Essa é uma produção das disciplinas de jornalismo especializado e laboratório de radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Com produção e pesquisa de Carl Gustavo, Raíssa Fontes e Davi Rodrigues, reportagem de Jorge Fernando, Joslene Santos e Juan Félix e edição de Guilherme Belém. 3, 2, 1, REC!